Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Jesus está chamando para o conhecimento da verdade e a salvação do Brasil. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando e agora não é para ser crucificado, não. E veja quem tem olhos de ver, e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Meus amigos, meus irmãos, numa linguagem de casa, como quem fala na sala de visita, ou de jantar, ou no quintal, também serve. Estamos dando o Evangelho para o povo. Minha preocupação não é falar bonito, porque quem lê meu livro vê que eu sei falar bonito. Mas eu preciso falar com muita simplicidade para entrar no coração do povo que nunca ouviu falar de Evangelho. Quer dizer, como nós fazemos aqui, o Evangelho sem véu. O Evangelho à luz do novo mandamento de Deus. Estamos no Sermão da Montanha. É a página primorosa da Bíblia Sagrada, a página por excelência. É a página mais alta que concentra todos os ensinos do Cristo. Estamos então aqui nesse capítulo 5, versículo 17, e lemos: Disse Jesus: Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. O que é que nós devemos entender por esta palavra do Mestre? Que nós só temos um Mestre, só Jesus. Não tem mestres fora de Jesus. O único é Jesus e não há outro. Porque os maiores que já apareceram nesse mundo, o Buda, o Sócrates, o Platão, o Pitágoras, o Allan Kardec, o Santo Tomás de Aquino, todos eles são apenas discípulos do Cristo. Mestre, só há um, e é exatamente Jesus. Vocês compreenderam por que é que eu não deixo que me chamem de mestre? Não é por falsa modéstia, porque nesse ponto temos que cumprir exatamente a palavra dele. Nesse mesmo Evangelho, Jesus diz: a ninguém chameis de mestre, porque só tendes um mestre que é o Cristo. Então diz ele: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, mas vim fazer cumprir. Cumprir o quê? Que é a lei? Que os fariseus sempre vinham com a lei para cá, a lei para lá, a lei. Mas era a lei de Moisés, era o Pentateuco, era a Torá. Mas para Jesus não era bem isso. Era a lei dada a Moisés no Sinai. E fiquem sabendo que não foi o Deus total, supremo arquiteto do universo, quem deu a lei a Moisés, foi ele mesmo, Jesus. Porque se Deus chegasse perto de Moisés, ele desintegrava.
se derretia. Imaginem Deus chegando perto de uma criatura de carne. Já imaginaram o sol? O sol chegar perto de uma criatura? Quem é que aguenta? Ou se de longe, aguenta-se meia hora, uma hora, e depois põe um boné na cabeça, etc., e vai para casa? Imagine o sol pertinho de cada um de nós. Nós ficávamos torrados, torradinhos, amendoim torradinho. Agora imagine Deus, que é a reunião de todos os sóis do universo. Uma luz tão alta que ninguém poderia ver sem se desintegrar. Evidentemente, aquele Jeová ou Yahvé que apareceu a Moisés para lhe dar as tábuas dos mandamentos, de quando em quando era Jesus, mas na maioria dos casos eram emissários dele, mas eram tão iluminados que pareciam Jeová, Yahvé, o supremo arquiteto do universo. Eu sei que muita gente vê às vezes Francisco de Assis aqui atrás de mim e pensa que é Jesus. Não é Jesus, é Francisco de Assis, que já tem uma luz tão grande que dá para pensar que é Jesus, e eu não condeno ninguém. Então a lei a que Jesus se refere não é a lei mosaica, porque há na Bíblia a parte divina e a parte humana. Por isso eu acho graça em certos intelectuais que me dizem: bom, Zaru, você é formidável, você prega a Bíblia de um jeito que eu quase que vou. Mas aqui para nós a Bíblia tem uns negócios que, francamente, aquilo é um compêndio de pornografia. Gente muito boa já me disse isso. Então eu vou explicar mais uma vez, não custa nada. Ora, tudo que sai do homem é isso que nós sabemos. O homem tem coisas boas e tem coisas não muito boas. O homem, ora é espírito e ora é um bicho como outro qualquer. Quando a gente lê que o sujeito matou, roubou, fuzilou, aí não é mais o homem, é o bicho que está dentro do homem. Ainda são espíritos atrasados. Pois bem, a Bíblia é a expressão da humanidade, que a humanidade tem de bom e que a humanidade tem de mal. Portanto, aquelas passagens chamadas escabrosas, de fato existem. Basta ver aquele caso das duas filhas que casaram com o pai. Duas filhas que casaram com o pai, mas para casar com o pai embriagaram o pai. Aqui para nós, ninguém vai dizer que isso não existe, porque até hoje existe. O bicho homem é isso aí. É essa tristeza que está aí. Mas isso também não é tão imoral assim, diante do ensinamento que querem nos impingir, de que havia um casal, vieram os filhos do casal e os irmãos casavam com as irmãs. É tão imoral quanto essa passagem. Sai dessa. Não tem saída, porque não tem mesmo. Então vem a LBV e bota os pingos nos is. Não, senhores, paciência. Isto aqui é do povo judeu. São coisas que acontecem com boas famílias. Pode ser povo brasileiro, povo francês, povo polaco, povo americano, povo cubano. Todo povo tem suas coisas boas e suas coisas não boas. Mas Jesus não se referia à parte humana do Velho Testamento. Porque Jesus sabia que o homem é o homem. Às vezes é uma pessoa e às vezes é um bicho. Depende da circunstância ou da influência espiritual. Jesus se referia à lei de Deus. Ele se referia ao decálogo.
Não penseis que eu vim revogar a lei, quer dizer, a lei de Deus, os 10 mandamentos, porque eles são eternos e realmente são. Mas, quanto à lei dos homens, a lei de Moisés, Jesus reformou-a completamente. Basta ver que Moisés, que também tinha que obedecer aos imperativos da sua época, eu mesmo sou obrigado a fazer coisas que não faria noutra escala mais alta. Mas aí ninguém entende. Então eu tenho que abaixar um pouco o tom, dar uma linguagem bem terra a terra, senão ninguém entende. Ora, Moisés tinha que adotar o que a sociedade judaica adotava, olho por olho e dente por dente. Quem vê a história do Novo, aliás do Velho Testamento, como eu dou em resumos, vê quanta coisa aconteceu que era o espelho da sociedade daquele tempo, a ponto de os profetas ficarem furiosos. Elias ficou furioso muitas vezes com a idolatria. Quem era Elias? Era Moisés reencarnado. Na primeira parte, Moisés desempenhou um papel relevante na libertação material do seu povo. Depois veio como Elias para libertar o povo da idolatria, que é a adoração de bonecos de pau, ou de ferro, ou de cobre, como diz o Apocalipse, que não ouvem, nem falam, nem têm poder nenhum. Depois, quando chegou a hora profetizada pelo próprio Moisés, de que um dia Deus mandaria um profeta para salvar o povo, e veio Jesus, quem é que estava lá na montanha esperando por ele? João Batista. Quem era João Batista? Era Elias. Quem era Elias? Era o próprio Moisés. 3 pessoas numa só. É interessante, né? Tanto que, quando Herodes Antipas mandou degolar João na cadeia, por causa de Herodias, que era sua amante, Valar, João tinha desagradado Herodias, porque tinha dito ao Herodes: não te é lícito viver com a mulher de teu irmão, seu grande sem vergonha, seu descarado. Ela ficou furiosa e aguardou a chance de se vingar. Quando Salomé, sua filha, dançou para os convidados de Herodes Antipas, filho do outro Herodes, que degolou 2.000 crianças, que gente boa, quanta bondade. Esse era o Herodes que queria adorar o menino Jesus, hein? Pois bem, Herodias aproveitou a chance e disse a Salomé: ele não te ofereceu metade do reino? Não precisa tanto, pede a cabeça daquele miserável do João Batista, e vem me chacoalhando há muito tempo. Vamos logo cortar a cabeça dele. Você pede a cabeça numa bandeja. E ela pediu. Herodes ficou apavorado, porque o povo amava João Batista, que tinha sido Elias, que tinha sido Moisés. Mas, como ele tinha dado a palavra, teve que cumprir a palavra, e lhe foi dada a Salomé a cabeça de João Batista numa bandeja. Muita gente não entende certas coisas no Evangelho. Então vem aqui um ponto curioso. Jesus se transfigurou, diz o Evangelho, e lhe apareceram Elias e Moisés. Para quê? Por quê? Como se explica isso? Os discípulos ficaram de olhos arregalados, boca aberta. Pedro disse: Jesus, vamos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Elias, outro para Moisés. É tão bom, Senhor, ficarmos aqui.
tão empolgado estava, nem sabia o que dizia, porque ver assim Elias e Moisés e Jesus com aquela resplandecência incomparável. Qual é o sentido disso, hein? O que foi que aconteceu ali? Só estando lá para saber, né? Jesus, que conhecia o passado e conhecia o futuro, sabia que João ia ser degolado. Mas João, apesar de ser profeta, e o maior dos homens nascidos de ventre de mulher, o que prova que Jesus não nasceu de ventre de ninguém, porque senão não diria assim, porque senão ele era positivo. João Batista seria maior do que ele, e não é, e não foi, e não será. Então, quando um profeta entra na carne, ele sofre a contingência da carne. Eu às vezes me impaciento também, porque eu, espírito, sou uma coisa, mas dentro da matéria é duro carregar esse caixão de defunto. Basta ver o seguinte, se me espetarem o espírito com uma navalha, um prego, qualquer coisa, eu não sinto nada. Mas se me espetarem na cara, eu dou um grito. Aí, é essa a diferença. Na carne tudo muda. É duro. Mas então, arrematando, o que é que vieram fazer ali? Elias e Moisés, o que é que eles vieram fazer ali? Jesus preparando o espírito de João para o golpe que ia sofrer, porque ele ia resgatar a sua dívida, ia pagar a sua prestação final, porque como Moisés matou, e como Elias também matou e cortou muita cabeça, cortou cabeça principalmente de sacerdote de Baal, que era um deus para os idólatras, tinha que ter a sua cabeça cortada. Porque quem manda cortar terá que ter a sua também cortada. A lei é a lei, pode ser João Batista, pode ser Moisés, pode ser quem for. Fez, tem que pagar. Tem livre-arbítrio. Matou, vai ser morto. Roubou, vai ser roubado. É a lei. Então, Jesus, sabendo o que é a contingência da matéria, o que é um espírito elevado, ter que entrar num caixão de defunto chamado corpo humano, sabia que João Batista ia ser degolado, então chamou João Batista espiritualmente e lhe mostrou o que foi e o que fez para ser degolado. Tem lógica ou não tem lógica? Mas isso não está em livro nenhum, vocês não encontram isso em livro nenhum. Não acham, como nunca acharam explicação em livro nenhum sobre o novo mandamento. E aí está, a gente conhece a árvore pelos frutos. Por esses frutos vocês ficam vendo a minha idade. Por aí vocês veem quanto eu sou velho. Pois bem, o certo é que João ficou preparado e na hora da degola suportou o golpe e se libertou do karma, porque mandou degolar, foi degolado. Por isso é que eu digo, quando o indivíduo conhece o Evangelho, mas o Evangelho mesmo, espírito e verdade, tudo muda. Então é onde eu digo, ninguém pode governar um país bem se não conhecer o Evangelho. Porque se não souber governar a si mesmo, como é que vai governar milhões de pessoas? Como? Pois se não sabe governar a si mesmo, como é que vai governar milhões e milhões? Fora da verdade não pode haver governo. Todo governante tem que conhecer Evangelho em espírito e verdade. Do contrário, não pode nem governar as galinhas do seu quintal.